A passagem de hoje é Marcos 12, versículos 28 a 34. Vamos ler juntos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém. A passagem de hoje começa com um escriba que se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta. Aqui, o escriba não era simplesmente alguém que escrevia. Em hebraico, era chamado de sofer. Originalmente, na era do Antigo Testamento, os sofers eram oficiais que registravam os documentos e a administração do rei. No entanto, durante o período do cativeiro babilônico, quando o templo foi destruído e o centro da vida deles mudou do templo para a lei, esses escribas se tornaram especialistas da lei que a estudavam, transcreviam e ensinavam para preservar a centralidade da lei entre os judeus. Eles eram mestres da Bíblia, que estudavam e interpretavam as Escrituras para ensinar ao povo, e às vezes, também desempenhavam o papel de juízes e advogados, decidindo com base nos padrões da lei. De fato, os escribas eram pessoas extremamente diligentes e puras, a ponto de contar o número de letras cada vez que copiavam as Escrituras, e de se banhar completamente cada vez que o nome de Deus aparecia. Na época de Jesus, os escribas ensinavam a palavra nas sinagogas e participavam do sinédrio, sendo líderes religiosos respeitados pelo povo. Eram autoridades da lei. Então, qual é a diferença entre um fariseu e um escriba? Os fariseus eram um grupo de pessoas que se comprometiam a viver piedosamente, guardando a lei. Era como um partido. Já os escribas eram estudiosos e professores profissionais dedicados ao estudo e à interpretação da lei. Eram especialistas que recebiam educação em instituições especializadas e tinham a capacidade de interpretá-la. Em suma, os escribas desempenhavam o papel de guardiões do conhecimento, registrando, estudando e interpretando a lei. Ao ouvir Jesus debater com os saduceus e fariseus, esse escriba ficou impressionado com a sabedoria de Jesus e se aproximou para lhe fazer uma pergunta. Era uma pergunta não resolvida que ele guardava em seu coração. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Essa pergunta não era mera curiosidade do escriba. Na sociedade judaica da época, com base nos 5 livros de Moisés, havia nada menos que 613 mandamentos, ou seja, leis. Desses 613, havia 248 mandamentos positivos, do tipo faça, e 365 mandamentos negativos de proibição, do tipo não faça. Em alguns escritos antigos, há interpretações como esta: o número 248 corresponde à soma do número de ossos e órgãos do nosso corpo, representando os mandamentos positivos que devemos gravar em nosso corpo. O número 365, por sua vez, simboliza o número de dias do ano, ou o número de vasos sanguíneos e veias em nosso corpo, significando que devemos gravar as proibições a cada dia e a cada momento em cada vaso sanguíneo. A combinação disso significava, segundo eles, que os mandamentos deviam ser guardados durante todos os 365 dias do ano, a cada momento, e em todos os 248 membros do corpo, uma confissão de fé que envolvia todo o ser.
Os rabinos debatiam e discutiam incessantemente sobre qual dessas inúmeras leis era a mais importante, dizendo: esta é mais importante, aquela é mais importante, esta é superior, aquela é inferior. E assim, a pergunta do escriba que se aproximou de Jesus hoje foi esta: qual é a essência de todas essas inúmeras leis? Qual mandamento o Senhor acha que Deus realmente considera o mais importante? À sua pergunta, Jesus responde, sem hesitar, citando Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Amém. Ele proclama as palavras do Shema, e em seguida, continua a falar, citando Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Citando essas duas passagens, ele resume que o centro de toda a lei pode ser resumido nestas duas frases: amor a Deus, amor ao próximo. E, em uma única palavra, a lei de Jesus era amor. Na verdade, o propósito original da lei não era aprisionar as pessoas. Não era para regular, restringir e açoitar suas ações. Era uma ferramenta para guiá-las a amar a Deus e ao próximo. No entanto, com o passar do tempo, as pessoas perderam o espírito da lei, do mandamento, e passaram a viver concentradas apenas nas próprias regras. Por exemplo, Deus deu o mandamento: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Ele concedeu o sábado para que, através dele, as pessoas pudessem descansar, conversar com Deus, perceber quem eram e, então, viver com força no mundo. Mas as pessoas começaram a regulamentar quantos passos podiam dar no sábado, o que podiam e não podiam fazer, e repreendiam quem violasse essas regras. O mesmo aconteceu com o mandamento de não matar. As pessoas perderam o coração de Deus, que era amar o próximo e respeitar a vida, e caíram no legalismo de pensar que bastava não matar fisicamente, diminuindo o escopo do mandamento. Assim, a lei deixou de ser uma palavra que dá vida para se tornar uma ferramenta para exibir a própria justiça, medindo o quanto se cumpriu ou o quanto se alcançou diante de Deus. Os líderes religiosos da época de Jesus eram exatamente assim. Eles pareciam ser pessoas que guardavam a lei rigorosamente, mas, na realidade, estavam longe de amar a Deus e ao próximo. Por isso, Jesus proclama mais uma vez o centro da lei. Devemos amar a Deus e amar o próximo. O amor do qual Jesus fala não se refere apenas ao domínio emocional. Durante todo o seu ministério público, ele falou incessantemente sobre um amor que determina ações, escolhas e a direção da vida. Amar a Deus não termina com uma confissão durante o culto dizendo: Deus, eu te entrego meu coração. Ele nos pediu que entregássemos a Deus o domínio de nossas vidas, incluindo nossos pensamentos, nosso tempo e nossas prioridades. E quanto ao mandamento de amar o próximo, não se trata de parar no sentimento de compaixão pensando: ah, que pena deles. Ele nos falou sobre uma prática de amor real e concreta. Se você tem 2 túnicas, dê uma. Se seu amigo lhe pedir para ir 1 milha, vá 2 com ele, compartilhando seus fardos. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte em Romanos, capítulo 13, versículo 10, que o cumprimento da lei é o amor. Em última análise, o propósito da lei é o amor. A lei nos foi dada para que pudéssemos amar. Ao ouvir as palavras de Jesus, o escriba sentiu uma profunda empatia. E ele responde como está nos versículos 32 e 33. Vamos ler juntos os versículos 32 e 33. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Amém. Para os judeus,
O centro da fé mais importante era o sacrifício. Mas este escriba confessa que o amor é mais importante do que o sacrifício. Então, ao ouvir essa resposta, Jesus lhe diz: não estás longe do reino de Deus. É isso mesmo. Nossa fé não é algo que possamos alcançar simplesmente aceitando a lei como conhecimento. O reino de Deus para o qual vamos não é um reino que se alcança pela lei ou pelo conhecimento, mas um reino no qual se pode entrar pelo amor. Então, como podemos amar a Deus e ao próximo? Na verdade, sabemos muito bem que é difícil com as nossas próprias forças. Nossos corações são egoístas, e nosso amor é algo que esfria com muita facilidade. É por isso que devemos nos aproximar da cruz todas as manhãs. Diante da cruz, percebemos duas coisas. Primeiro, o quão pecador eu sou. E segundo, o quanto Deus me ama. A graça do amor de Deus que me cobre, apesar de eu ser um grande pecador, deve ser renovada diariamente diante daquela cruz. Jesus não foi apenas alguém que ensinou sobre o amor, mas alguém que demonstrou o amor com seu próprio corpo. Ele se tornou amor, a ponto de entregar a própria vida. É somente quando experimentamos o amor da cruz que nossa vida, nosso coração e nossas ações começam a mudar. Em nome do Senhor, abençoo para que vocês experimentem a graça da cruz todas as manhãs. Quando oramos e suplicamos diariamente dizendo: Senhor, por mim mesmo não consigo. Senhor, não consigo me manter de pé. Mesmo assim, ajuda-me para que a graça da cruz me cubra. Poderemos avançar para uma vida de amor a Deus e ao próximo. Amados irmãos e irmãs, espero que esta palavra ilumine nossos corações hoje. Será que não há algo em nossa fé em que nos apegamos apenas à formalidade? Será que temos conhecimento bíblico e hábitos religiosos, mas não temos o fruto do amor? Será que realizamos o ato religioso de adorar, mas o amor de nos entregarmos completamente a Deus, renunciando a nós mesmos, não esfriou? Será que nos reunimos com as pessoas, mas o amor fervoroso por elas não esfriou? Que esta manhã seja um momento de reflexão. Em nome do Senhor, eu os abençoo. A essência da fé é o amor. Desejo que eu e vocês vivamos o dia de hoje lembrando estas duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Que tenhamos um dia em que desfrutemos da plena liberdade em Deus, em que dirijamos uma palavra calorosa a alguém, em que compartilhemos o fardo de alguém, em que enxuguemos as lágrimas de alguém. Que o nosso dia abençoado, e o de vocês, seja um dia em que vivemos uma fé que não esquece a essência de que o reino de Deus se manifesta em todos os lugares onde estamos, e uma fé que se completa no amor. Em nome do Senhor eu oro.